Olá, gente. Como estamos? Todo mundo bem? Hoje eu estou aqui num lugar diferente. Essa aqui é a minha área do fundo, toda coberta. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem um pouquinho. Olha, aqui é um pedaço da área, tá vendo? Toda fechadinha, tem minhas plantinhas. Aí aqui também tem plantinhas, toda fechadinha, tá vendo? E eu tenho aqui no fundo, tem que virar todinho para vocês verem. Aqui, ó, o meu lodge. Tá vendo? São 2 quartos que eu tenho de hóspedes aqui no fundo. Que é bênção do Eterno para minha vida. O Senhor me deu essa casa. Eu já contei para vocês a experiência de como é que eu consegui essa casa. Foi o Senhor quem deu, Papai do céu. Todo mundo falava que era impossível. Era impossível. 32 anos atrás. Não, você não vai conseguir, porque você não tem tempo de Inglaterra, porque você nunca pagou imposto, porque isso, porque aquilo, você não vai conseguir, não vai conseguir. Aí no dia da entrevista, eu disse, Senhor, põe um anjo lá naquele lugar, para me fazer entrevista com ele. Que você coloque um anjo. E fui. E o Senhor colocou um anjo. E é 32 anos atrás. E aqui estou eu. Há 30 anos nessa casa. Senhor, Senhor foi gracioso demais comigo, gente. As bênçãos do Eterno são imensamente grandes. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo sobre as falas de Jesus de Nazaré. E esse é o vídeo 14. E é um discurso, uma fala de Jesus, uma ministração aos discípulos. Jesus e os discípulos, eles saíram do Monte Gerizim, lá do lado de Siquém, da terra, do lado do Poço de Jacó, da terra de Nauda, onde ele ficou um mês nesse Monte Gerizim, acampado com os discípulos e pregando por toda aquela região de Samaria. E a mulher, Nauda, com ele. Foi um mês que Jesus ficou lá ministrando para todas aquelas vilas que ouviram a história da Nauda e quiseram vir e conhecer aquele que João Batista havia falado que viria. Depois de um mês ali, um mês e pouco, porque só em Sicá Jesus passou 2 dias na casa de Nauda, da prostituta, da mulher que tinha tido 5 maridos e o que estava com ela agora não era dela. E depois um mês no Monte Gerizim, pregando para as multidões, para as vilas, e os discípulos tendo que engolir os samaritanos. Depois disso, porque estava tendo problemas assim de identidade com os discípulos, Jesus decidiu que iria ter um mês, eu acho que foi um mês só, não, 2 meses, precisou de 2 meses para os discípulos recuperar o mês que passaram em Samaria.
Jesus decidiu ficar 2 meses acampado num outro monte, nesse monte chamado Gilboa. Saiu do território de Samaria e foi mais para perto de Galileia, mas mesmo assim num território que não era judeu e nem galileu. Era um território lá em cima, mais para o lado de Tiro, Sidom, para aquela pedacinho ali, mais para o lado do Líbano. E Jesus ficou nesse monte Gilboa por 2 meses com os discípulos. Só Jesus e os discípulos. Alguns discípulos de João vinham e iam embora, mas os 12 ali sempre com ele. E ele ministrando para esses discípulos todos os dias. Falando sobre o reino, falando com toda a vida dele, das coisas que ele havia feito, das viagens que ele havia feito. Os discípulos aí começaram a descobrir um Jesus que eles não conheciam. Aquele Jesus que havia saído aos 27 anos como que é a cidade? De Cafarnaum, e tinha ido pela Mesopotâmia, pelas ilhas gregas, por Roma. Jesus contou algumas passagens dele até os 26 anos com a família. Foi um tempo em que Jesus esteve com os discípulos precioso. Eu acho que do tempo que Jesus esteve com os discípulos, esse foi o mais precioso para os discípulos. E depois disso, eles puderam, depois da morte, a ressurreição e a assunção de Jesus, eles puderam pensar um pouco mais sobre essa humanidade de Jesus que eles não haviam conhecido antes. E hoje nós vamos falar sobre um dos ensinos que Jesus deu aos discípulos. Nós vamos falar sobre o que ele falou sobre a oração. Isso me lembrou muito na tradução dessa passagem, dessa fala de Jesus, de que Jesus já havia falado para os discípulos que nós deveríamos tratar o Pai como Pai. Como você conversa com seu Pai, você deve conversar e falar com Jesus da mesma forma. Então vamos lá. Ele disse, porque havia, vocês sabem, eu já falei, 6 dos discípulos de Jesus haviam estado com João Batista. Então ele fala, João, o Batista, né? João de fato ensinou vocês uma oração simples. E ele vai falar a oração que João ensinou para os discípulos. Ó Pai, purifica-nos do pecado, mostra-nos a tua glória, revela o teu amor e deixa que o teu Espírito santifique o nosso coração para sempre. Amém. Essa foi a oração que João Batista ensinou para os discípulos ensinarem para o povo. Uma oração simples assim. Vamos repetir? Ó Pai, purifica-nos do pecado, mostra-nos a tua glória, revela o teu amor e deixa que o teu Espírito santifique o nosso coração para sempre. Amém. Aí Jesus continua. Ele ensinou essa oração para que vocês tivessem algo para ensinar à multidão. Jesus agora estava se referindo aos 6 discípulos que eram seguidores de João. Ele ensinou essa oração para que vocês tivessem algo a ensinar à multidão. Ele não pretendia que vocês, seus discípulos, usassem uma oração tão fixa e formulada como expressão das suas próprias das suas próprias almas em oração. Então, a intenção de João Batista não era que os discípulos dele fizessem essa oração como uma reza. Não, ele ensinou para a multidão, para eles ensinarem para a multidão, porque a multidão era mais simples. Então, os discípulos de João deveriam ter uma intimidade maior com o Pai. É isso que Jesus está dizendo. A oração é uma expressão inteiramente pessoal, espontânea da alma,
para com o Espírito. A sua oração deve ser a comunhão entre pai e filho. A oração, quando inspirada pelo Espírito, conduz a um progresso espiritual contínuo. A oração deve levar vocês a uma comunhão espiritual com o Pai de uma forma inteligente. A verdadeira oração deve ser uma atitude sincera de buscar o alto para alcançar os seus ideais de comunhão. Então, gente, o que Jesus está dizendo aqui, você não deve usar a oração para ficar pedindo as coisas para o Pai. A oração deve ser um ato de você e o Pai se comunicarem, de contarem, você contar para o Pai o que está acontecendo, o que você viveu, o tanto que você gosta dele, uma coisa simples, como se você estivesse conversando com o seu pai. Você não, pelo menos na minha família, os meus filhos não ficam conversando comigo porque eles querem alguma coisa. Eles conversam para contar o que está acontecendo, para falar uma coisa engraçada que aconteceu. Então, é uma forma de comunicação, de interação. E é isso que Jesus está dizendo, vocês devem ter essa forma de interação com o Pai. A sua oração deve ser o sopro da alma de buscar com persistência o discernimento da vontade do Pai. Não é a sua vontade. Não é o que eu quero, o que eu desejo, não. A sua oração deve ser o sopro da alma, do seu interior, de buscar com persistência o discernimento da vontade do Pai. O que o Pai está querendo de mim? É o que eu digo para vocês quando as coisas começarem a acontecer, pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus gostaria que eu fizesse agora? É a vontade dele, não a sua. A sua vontade, às vezes, é de explodir. A sua vontade, às vezes, é de deixar passar. Deixa, vai, se lasca. Mas qual é a vontade do Pai? Qual a vontade de Jesus de Nazaré para aquela situação? Se algum de vocês tiver um vizinho, aí ele vai contar duas histórias. Se algum de vocês tiver um vizinho e for até ele à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu em viagem chegou na minha casa para me ver e eu não tenho nada para que ele coma alguma coisa. E se seu vizinho responder, não me perturbe, porque a minha porta já está travada e os meus filhos e eu já estamos deitados, por isso não posso me levantar para te dar pão. Mas você vai insistir, explicando que seu amigo está com fome e você não tem nada para oferecer. Eu vou dizer a vocês, embora seu vizinho não vai levantar porque é seu amigo, mas sim por causa da sua importunação e insistência. Ele se levantará e lhe dará todos os pães que você precisar. Se sua insistência conquista favores até mesmo de homens mortais, quanto mais a sua persistência no Espírito conquistará para você o pão da vida das mãos generosas do Pai Celestial. Talvez essa instrução de Jesus hoje não faça muita sentido para a gente hoje, porque as nossas casas hoje são muito grandes, né? Nós temos muitos cômodos, cada criança dorme num quarto diferente. Então, se uma pessoa bater na porta da sua casa hoje, não vai perturbar ninguém, só vai perturbar aquele que ouvir a porta, né? Mas nessa época, gente, todos eles dormiam num lugar só. A casa, que eles falam a casa, era um cômodo. Era um cômodo, às vezes tinha 2 cômodos. A casa de Jesus, depois que nasceram mais 3 filhos com Maria, José construiu um cômodo a mais para separar os meninos das meninas, tá? Mas antes eles dormiam todo mundo num cômodo só. A maioria das famílias só dormia num cômodo só.
Então, o que acontecia? Quando se fechava a porta de entrada, aí todo mundo lavava os pés na água para poder deitar, todo mundo dormia junto. Não tinha esse negócio de cada um dormir em lugar, não. Todo mundo dormia junto naquela parte mais alta que era feita para dormir. Durante o dia, aquela cama era usada para outras coisas. À noite é que ela era para dormir, mas se estendia as esteiras, se estendia não é cobertor, aquelas mantas, né? Se estendiam as mantas, e aí as pessoas deitavam e dormiam ali todo mundo junto. Então, quando esse vizinho falou, eu estou dormindo com os meus filhos, eles estavam, a porta já tinha sido fechada e estava todo mundo já deitado ali, todo mundo no cantinho dele deitado. E se ele levantasse ali, ia perturbar os outros. Hoje não, hoje cada um fica, se alguém bater na sua porta, você desce sozinho, ninguém nem fica sabendo que alguém bateu na sua porta, né? Mas essa era a realidade daquela época. É. E aí ele continua. Novamente digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta da salvação será aberta. O que ele está dizendo aqui, gente, não é que você vai chegar lá e pedir, pai, eu quero um carro, pai, eu quero isso, vai acontecer. Não, ele está se referindo à nossa vida espiritual, ele está se referindo ao caminho da alma, ao caminho do coração. Jesus, quando falou isso aqui, ele não estava se referindo a coisas materiais. Não, naquela época isso não tinha significado, gente. Jesus estava falando das coisas necessárias, essenciais para a nossa vida aqui na Terra com relação à nossa vida espiritual. Então, quando Jesus disse isso, não é que era aquele, porque se fosse assim, gente, naquela época a vida teria sido muito mais fácil para eles. Mas não, Jesus estava dizendo com relação à minha busca do eterno, tudo aquilo que vai ajudar a minha pessoa a encontrar o caminho da salvação, o caminho do eterno, aí o Senhor dá. Tá? Então, quando você vê usarem esse texto aqui para se referir a coisas materiais, está completamente errado. Não foi isso que Jesus disse. Não foi para isso que ele falou esse texto. Olha aqui, novamente digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta da salvação será aberta. Qual de vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir algo insensato, olha o que Jesus fala, é outra coisa, essa parte aqui, eles traduziram ela de uma outra forma. Vocês vão ver a forma original de como é que Jesus falou isso aqui. Vamos ver? Qual de vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir algo insensato, e o pai, segundo o seu próprio discernimento e entendimento das consequências, não responder como o filho pediu, mas com sabedoria o que o filho necessita. Viu a diferença? E ele continua: se o filho necessita de pão, você dará a ele uma pedra? Porque foi isso que ele pediu? O menino está com fome. Ele vai lá e pede: pai, eu quero uma pedra. Você vai dar uma pedra para ele? Ou você vai dar para ele comida? É isso que Jesus está falando. Se o filho necessita de pão, você dará a ele uma pedra, porque foi isso que ele pediu? Se seu filho precisa de um peixe para comer e ao pescar vem junto do peixe uma cobra, e seu filho por tolice, quer porque quer a cobra, você a daria? O que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Você pode pedir o que você quiser, mas o Pai, na sua sabedoria, vai dar aquilo que você precisa e não aquilo que os seus olhos estão querendo. Porque você não sabe as consequências daquilo que você está pedindo. O Pai conhece o seu passado,
O Pai conhece o seu presente e o Pai conhece o seu futuro. Você hoje, no seu presente, fala: Senhor, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu preciso de um carro, eu quero um carro assim, assim, assado. Aí você até fala a marca. Aí o Pai, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, sabe que se ele te der aquele carro que você está pedindo agora, daí uma semana você vai bater esse carro e vai morrer, e não é a sua hora de morte, ele vai te dar o carro? Claro que não. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele vai te dar uma bicicleta para você chegar até onde você precisa chegar. Porque na bicicleta ele já viu que você não vai morrer nela. Aí você fala: o Senhor não me atende. Não, gente, o Senhor atende. Mas na infinita sabedoria e conhecimento dele, ele dá para você aquilo que vai ser bênção na sua vida. Não adianta, você pode pedir o que você quiser. O Pai vai dar aquilo que você necessita. E aí, o que Jesus está ensinando para os discípulos aqui é justamente isso. Você pode pedir o que você quiser. Agora, o Senhor, o Eterno, vai te dar aquilo que você necessita para você crescer. Aquilo que você necessita para você chegar a um conhecimento perfeito da sua pessoa pessoal com relação a Ele. Aí ele fala: se você sendo mortal e finito, sabe como responder às orações e pedidos dos seus filhos e presenteá-los com coisas apropriadas, quanto mais seu Pai Celestial dará o Espírito Santo e muitas outras bênçãos àquele que lhes pedem. Eu conheço muita gente que tem desejado e pedido ao Eterno filhos, tem tentado até fazer inseminação artificial e não funciona. Eu conheço 2 pessoas que já tentaram fazer e não funcionou. Tentaram 1, 2, 3 vezes e não funcionou. Porque o Pai sabe as razões. O Pai sabe as razões. E o mesmo Pai eterno que fecha a madre, ele abre a madre quando é necessário abrir a madre. Ele fechou a madre de Sara e só abriu na hora certa. Ele fechou a madre de Rebeca e só abriu na hora certa. Ele fechou a madre de Raquel e só abriu na hora certa. É a sabedoria do Pai, que às vezes a gente não entende e a gente nem quer aceitar. Fala assim: não, mas eu sou dona do meu corpo, eu sei o que eu quero. Você sabe as consequências disso daqui 20, 30, 40, 50, 100 anos? Não, o Pai sabe. Porque quando você tem um filho e é plano do Eterno, ele vem e é bênção para o mundo. E quando é para ser maldição, ele também vem. Mas quando o Eterno permite, quando o Eterno precisa de um martelo para corrigir, ele permite. Vocês devem sempre orar e nunca desanimar. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Como que é esse corinho? Lutas, tristezas podem surgir, com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados, desanimados, não, não, não. Gente, é um corinho antigo.
Aí Jesus continua: vou lhes contar a história de um certo juiz que vivia numa cidade perversa. Esse juiz não temia Deus e nem respeitava seus semelhantes. Havia naquela cidade uma viúva necessitada que vinha repetidamente a esse juiz injusto dizendo: me proteja do meu adversário. Por algum tempo ele não lhe deu atenção, mas depois de um tempo ele disse: ela não para de me incomodar. Eu a defenderei para que ela não mais me importune com suas constantes súplicas. Estou contando essas histórias para encorajar vocês a persistir em oração e não se deixarem abater. Sua persistência não é só para conquistar favores do Pai ou mudar os desígnios de Deus para a sua vida, mas sim para transformar e abençoar sua vida terrena, para aumentar a sua capacidade espiritual de receber os dons do Espírito. Gente, olha o que Jesus disse aos discípulos, ele está dizendo para você agora. Ele contou essas histórias para os discípulos. Você imagina, sentado lá, no final da tarde, Jesus conversando com eles, falando isso? Estou contando essas histórias para encorajar vocês a persistir em oração, não se deixarem abater. Sua persistência não é só para conquistar favores do Pai ou mudar os desígnios de Deus para a sua vida, mas sim para transformar e abençoar a sua vida terrena, para aumentar a sua capacidade espiritual de receber os dons do Espírito. Gente, isso é tão importante na oração. Você agora está entendendo por que muitas das nossas orações não são atendidas? Porque elas são geradas de um coração egoísta. Eu quero para mim, para mim, para mim. E não é isso. Os favores do Eterno é para abençoar você como um canal de bênção para outros. Você é abençoada para abençoar outros. Quando você ora e pede alguma coisa, é para abençoar outros, não só você mesma, mas a todos os outros. Então, quando ele contou essa história do juiz, da viúva que ficava lá enchendo o saco, por certo, porque ela tinha filhos, ela precisava cuidar dos filhos, então ela estava fazendo aquilo, não era por ela mesma. Ela estava fazendo aquilo pensando nos filhos que ela tinha que cuidar. É essa a diferença que Jesus quer ensinar aos discípulos. Quando vocês forem diante do Pai, não sejam egoístas. Não pensem como crianças imaturas, como crianças, como ele disse ali, que insensatas, como ele falou da história do pai, né? Que o filho insensato ou o filho tolo, no caso da cobra, o menino ia escolher a cobra, você vai dar a cobra para ele ou você vai dar o peixe? Entendeu? O pai, ele supre as necessidades da gente, que vai servir de bênção para você, para os outros que estão à sua volta e provavelmente para outras pessoas depois. Por que você acha que o Senhor me deu essa casa? Para eu viver egoisticamente nela? Não, essa casa tem servido de bênção para muita gente. Não só aqui para as plantas que eu tenho demais, como para tantas pessoas que eu já hospedei. Eu já pedi até a conta, gente. Por isso que eu tenho dois quartos de hóspede aqui no fundo. É filho, é amigo de filho. Gente, vocês nem imaginam o tanto. Todos os meus sobrinhos passaram pela minha casa. Todos.
Alguns moraram, outros passavam a temporada, mas sempre. A minha casa foi sempre aberta, porque o Senhor me colocou aqui para servir de bênção. Servir de bênção na região, para servir de exemplo para os meus vizinhos, que são terrivelmente egoístas. É. Eu limpando a rua, limpando lá, tirando os lixos, tirando as plantas daninhas que estavam crescendo em volta das árvores. Uma das vizinhas minhas veio e falou assim: mas por que você está fazendo isso? Isso é obrigação do governo. Eu disse: é obrigação do governo, mas o governo está fazendo. Eu já pedi, já falei, já mandei mensagem, já vieram, já olharam, nunca fizeram nada. Então eu estou fazendo. Uma forma de abençoar a terra. Porque eu estou aqui, eu sou peregrina, mas eu sou peregrina consciente das minhas obrigações como cidadã da terra também, porque Jesus nos diz que nós temos duas cidadanias, uma da terra e outra do céu. Como cidadão da terra, eu tenho que pagar os meus impostos. Como eu sou uma pessoa aposentada aqui e sozinha, eles não me cobram mais impostos. Então, o que eu faço para cobrir a minha parte? Eu cuido daquilo que eu posso cuidar. Por isso que eu me ofereço, eu trabalho como voluntária em várias situações aqui. Atualmente eu estou voluntariando por duas diferentes locais. E vai abrir mais um, que já me pediram. É uma forma de eu pagar os meus tributos, dar a César o que é de César e dar ao Pai o que é do Pai. Eu estou dando a César o que é de César, eu estou dando ao Pai o que é do Pai. Gente, eu falo isso como exemplo, tá? Não estou me gloriando não, porque isso não é nada. Não é nada. O que me aguarda lá em cima é muito maior do que tudo isso aqui. Isso aqui é só um treinamento. Eu estou me treinando. Tá? Me treinando. Eu quero que o meu exemplo sirva de bênção para a sua vida. Porque você diz que eu sou cristão, mas você não vive o que Jesus falou? Né? Palavras não falam nada. Atitudes, foi o que Jesus disse aos discípulos. Vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros, pelo cuidado que vocês têm uns com os outros, pelo cuidado que vocês têm com a natureza, com os cuidados que vocês têm pelo que o Pai coloca nas suas mãos. Nós ainda vamos passar por outras parábolas que Jesus disse, e vocês vão entender muito bem isso. Muito bem. Vamos ver isso de novo? Vamos ler essa partezinha novamente? Para ficar bem gravado no seu coração. Estou contando essas histórias para encorajar vocês a persistir em oração, não se deixarem abater. Sua persistência não é só para conquistar favores do Pai ou mudar os desígnios de Deus para a sua vida. Você não muda os desígnios de Deus. Você pode jejuar, orar, se bater, se matar. Não adianta, nada muda os desígnios do Eterno. Porque o Eterno tem uma planilha, e os desígnios que ele tem para a sua vida vai afetar outras vidas daqui 100 anos, você não sabe. Então ele não vai mudar os desígnios, as coisas que você está pedindo agora. Você fala assim: pai, eu quero um marido assim, assim, assado. E ele tem um outro para te dar. Mas você fez uma lista ali do que você quer, mas aí ele tem uma lista dele mesmo. Aquele que você pediu não vai dar para você e não vai dar para a terra aquilo que o Eterno está planejando daqui 100, 200 anos. Então ele vai dar para você aquele que ele tem, preparado, porque você é uma serva. Você é um steward. Sabe, o steward é aquele que trabalha no avião, lembra? Aquele que trabalha no avião para servir as pessoas.
o aeromoça que fala no Brasil, agora também tem aeromoço, né? Por isso que fala steward agora. É aquele que serve dentro ou dos navios ou dentro dos aviões. Você é um steward, é um servidor. E como servidor, você tem que agradar não só quem está te empregando, não só a companhia de aviação que te empregou, mas também as pessoas que estão dentro do avião. Nós estamos dentro de uma grande nave, que é a Terra. Você tem que agradar ao Pai e você tem que agradar os seus amigos, os seus irmãos, como um bom servidor, como um bom steward, como um bom, como é que chama? Um bom administrador, né? Um bom administrador. Sua persistência não é só para conquistar favores do Pai, ou mudar os desígnios de Deus para a sua vida, mas sim para transformar, e sim para transformar e abençoar a sua vida terrena para aumentar a sua capacidade espiritual de receber os dons do Espírito. Então, aqui são várias coisas, a sua oração deve abençoar. Aumentar a sua capacidade espiritual de receber os dons do Espírito, transformar a sua vida e abençoar a sua vida. Então, abençoar a sua vida, abençoar e transformar os seus caminhos, melhorar os seus caminhos, tá? E os dons do Espírito. Para que servem os dons do Espírito, gente? Justamente para saber o que o Pai quer, né? O que o Pai quer. Por isso que o dom de profecia, o dom de revelação é muito importante. Porque quando você está a passo de fazer alguma coisa errada, o Senhor te mostra que não vai ser assim. O Senhor usa muito esse método comigo, viu? Muito. O dom de revelação, Ele usa demais comigo. Às vezes eu não estou nem esperando, aí vem aquela pum! Jesus, Deus, o que é isso? Me dá sabedoria para discernir. Mas quando vocês oram, exercem tão pouca fé, Jesus está falando para os discípulos, olha para eles, para cada um, e fala, mas quando vocês oram, vocês exercem tão pouca fé. A fé genuína removerá montanhas de dificuldades materiais que possam surgir no caminho do progresso espiritual de sua alma. Olha o que Jesus fala para eles. Isso aqui é muito importante, gente, para você e para mim. A fé genuína, a fé verdadeira, aquela que olha para o Pai e fala, Pai, a tua vontade seja feita na minha vida agora, removerá montanhas de dificuldades materiais que possam surgir no caminho do progresso espiritual da sua alma. O que o Eterno então está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Se acontecer uma situação financeira que vai atrapalhar o seu caminho no mundo espiritual, a sua jornada espiritual, a jornada da sua missão especial aqui na Terra, aí o Pai interfere. Você está entendendo? Se você tem uma necessidade material, o Senhor vai providenciar se essa necessidade vai interferir no seu caminho espiritual. Aí ele vai suprir. Se aquela deficiência material vai prejudicar o seu trabalho espiritual, aí o Senhor interfere. Por isso que há tanta interferência do Senhor com relação a coisas de igreja, por exemplo. A minha irmã, ela trabalha e ela tem uma casa de recuperação. Quantos milagres financeiros ela vê. Mas por quê? Não é para ela não tem nada. Nem casa ela tem. Ela vive lá na missão. Ela não tem nada. Se ela sair da missão, ela não tem onde ficar. É igual Jesus de Nazaré, não tem onde colocar a cabeça.
Ela tem porque ela está ali na missão, ela já teve, mas ela abriu mão de tudo. Tanto ela como meu cunhado, eles abriram mão de tudo para servir ao Senhor. E aí os milagres acontecem. Gente, as coisas acontecem assim de uma forma incrível e maravilhosa. Mas por quê? Porque é um canal de bênção. As necessidades materiais da igreja, do Senhor, são supridas porque são canais de bênção. Se a sua necessidade material for canal de bênção para outros, o Senhor vai suprir. No caso, essa casa. Por quê? Porque o Senhor sabia que eu ia precisar dela. Porque eu tinha que hospedar muita gente aqui, ajudar muita gente. Por quê? Porque hoje, você vê, eu tenho sobrinhos aqui, sobrinhos ali, tem todo mundo aqui na Europa. E se não fosse essa casa, como é que eu iria ajudar todo mundo? Por quê? Porque o Senhor tem uma visão. A visão do eterno é eterna. Ela não é limitada igual a minha. A minha é limitada. Mas a dele não. Então ele providencia na medida em que isso vai ser bênção para outros, para você e para outros. Então vamos aprender a orar e ser como esses exemplos que Jesus disse. Quando o Senhor determina uma coisa na sua vida, nunca desista, continue orando. Senhor, faz um milagre. Vai ser bênção para mim, para outros, faz um milagre. Eu preciso desse milagre. Principalmente com relação à saúde, né, gente? É orar sem cessar. Mas também vamos aprender a orar. Paulo tinha um problema físico, lembra? E ele pediu muitas vezes para ser tirado aquele problema que ele tinha. O que o Eterno disse para ele? O que Jesus falou para ele? A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes o Senhor coloca um espinho na nossa carne para nos fazer humildes e confiar plenamente na misericórdia dele e no cuidado dele e na sustenência, na providência financeira dele. O Senhor tem me dado uma instrução, mas eu ainda não disse essa instrução que ele me deu para a pessoa que ele me deu, mas eu vou dizer aqui porque pode servir para algumas pessoas. Por exemplo, se tem um câncer, você está com um câncer no seu corpo. Às vezes o Senhor não quer curar esse câncer, mas você pode pedir para ele estacionar esse câncer. Não deixe ele crescer. Ele vai ficar ali, pequenininho. Ele não vai progredir. Ele não vai mandar... como fala isso, gente? Quando ele espalha, né? Ele não vai espalhar, ele vai ficar fechado. Você pode orar sim. Senhor, se o Senhor quiser curar, eu estou aqui para cura, mas se não, fecha. Deixa ele bem pequenininho. O Senhor não fechou a madre de alguns? Por que ele não pode fechar a madre de um câncer? Para que ele não progrida, para que ele não procrie. Vamos mudar nossas orações. Às vezes é necessário a gente ter sabedoria. Senhor, estou com câncer aqui, até um carocinho. Congela ele. Congela ele, deixa ele lá fechadinho. Faz ele ficar estéril. Vamos aprender a orar? Se for vontade do Senhor, você tira. Se não, congela. Eu posso viver com ele pro resto da minha vida. Não tem problema. Eu tenho alguns problemas muito sérios, essa mão aqui, ó. Uma dor que não passa de jeito nenhum. Estou aprendendo a conviver com ela. Eu uso umas luvas bem... Aquela luva que tem um metal aqui para não deixar dobrar. E faço tudo. Eu falo assim, não vai ser isso que vai me impedir de continuar trabalhando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu espero que você tenha gostado desse visual aqui. Não vou fazer sempre não, viu, gente? Talvez o próximo eu vou fazer na frente, para vocês verem o jardim da frente, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Tchau, tchau.